Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes e até um pouco polêmicos no nosso tempo, as tecnologias emergentes. E para a gente entender o tamanho do poder que elas têm, vamos começar com uma pergunta. Então vamos lá. O que é que robôs que trabalham em fazendas, chips de computador em 3D e até armas eletromagnéticas poderiam ter em comum? À primeira vista, parece que absolutamente nada, né? São coisas de mundos totalmente diferentes. Mas acredite, todos eles têm uma conexão muito poderosa, uma que está redesenhando o nosso futuro. E a resposta é: A resposta é que todos são exemplos do que a gente chama de tecnologia emergente. Basicamente, esse termo se refere às grandes inovações que estão acontecendo agora. E o ponto mais importante aqui não é que elas surgem do nada, sozinhas, mas sim da convergência, ou seja, da fusão de sistemas que antes não tinham nada a ver um com o outro. É exatamente essa convergência que dá a essas tecnologias um poder imenso, um poder de disrupção. Mas como é que isso funciona na prática? Pensa, por exemplo, no smartphone. Antes, a gente tinha tecnologias separadas para voz, para dados, para vídeo. Hoje, está tudo convergindo num aparelho só, o que torna tudo muito mais eficiente. E essa união é a chave. Quando áreas diferentes se encontram, elas não se somam, elas se multiplicam em poder. E essa convergência toda acaba levando a um fenômeno que a gente ouve falar bastante, a tal da tecnologia disruptiva. É basicamente um método novo que chega e torna o antigo obsoleto. É um ciclo que a gente vê se repetir na história. Os carros chegaram e as carroças viraram peça de museu. Os pendrives fizeram o mesmo com os CDs e DVDs. Cada inovação torna a anterior irrelevante. E pode ter certeza que a próxima grande disrupção já está vindo aí. E é exatamente aqui que a conversa fica bem séria. Porque todo esse poder de mudança, claro, gera um debate fundamental sobre o futuro da humanidade. Existem duas visões completamente opostas sobre para onde tudo isso está nos levando. De um lado, a gente tem os tecnotopistas, como o Ray Kurzweil. Eles acreditam que essas tecnologias podem resolver os maiores problemas que a gente tem, acabar com a pobreza, eliminar o sofrimento e, no geral, melhorar a vida de todo mundo. Só que do outro lado tem pensadores como Nick Bostrom que fazem um alerta seríssimo sobre os perigos, incluindo riscos que poderiam, no limite, levar à nossa própria extinção. E essa dualidade toda é resumida de uma forma bem direta, bem brutal, pelo cientista da computação Bill Joy. Ele diz que a tecnologia é uma ferramenta na mão de uma elite, e ela pode ser usada para guiar a humanidade como um bom pastor, ou pode ser usada para decidir que a maioria de nós é simplesmente desnecessária. É um alerta que não podia ser mais claro. E esses medos não são abstratos, não. Os analistas apontam para riscos bem concretos. A gente está falando de um possível aumento da desigualdade, de desemprego em massa por causa da automação, salários que não sobem para a maioria das pessoas e uma concentração cada vez maior de dinheiro e poder nas mãos de poucos. Agora, para a gente conseguir navegar nessa discussão, que é bem complexa, ajuda muito entender a linguagem. E sim, existe uma verdadeira sopa de letrinhas para descrever essas áreas que estão se fundindo. Siglas como NBI-GC, GNR, GRIN ou Bang podem parecer complicadas, mas no fundo, todas elas apontam para a mesma ideia central, a fusão de campos revolucionários como nanotecnologia, biotecnologia, robótica e ciência da informação. No fim das contas, esses são os blocos de montar do nosso futuro. E isso tudo nos traz de volta à pergunta fundamental. Com todo esse poder nas nossas mãos, o que é que está realmente em jogo aqui? Olha, essa discussão vai muito além da teoria. Tem a ver com o tipo de sociedade que a gente está construindo. Tem a ver com justiça e sobre quem vai ter acesso aos benefícios dessas novas tecnologias. As decisões que a gente tomar hoje vão definir se teremos um mundo com mais ou menos desigualdade. E assim, a gente volta para aquela pergunta que ecoa o alerta do Bill Joy. Conforme a gente avança, a humanidade vai usar todo esse poder para agir como um bom pastor? Ou será que, nessa busca pelo progresso, a gente vai acabar criando um futuro onde nós mesmos nos tornamos obsoletos? A escolha, de alguma forma, é nossa, e a questão continua totalmente em aberto.